Bem, falar um pouquinho aí sobre a morte do Maradona, né? Que foi um cara que, quando eu tinha aí 12 anos, 13 anos, foi um cara que fez eu parar prazerosamente, mesmo sem entendimento, né? Como eu não tinha internet na época, eu não era bitolado. O Maradona foi um jogador prazerosamente que fazia eu parar aos domingos de manhã para assistir o campeonato italiano na Rede Bandeirantes. Principalmente porque ele jogava do lado do Careca, que foi um dos três primeiros jogadores que me fez ter a paixão pelo futebol, que hoje, esses jogadores de hoje em dia, estão fazendo perder essa paixão, né? Já não tenho, eu já não tenho a paixão que eu tinha nem pela seleção brasileira, porque eles nem no Brasil moram, né? E também já não tenho mais. Você começa a se aprofundar e entender um pouco das coisas, né? E parece que tudo que envolve dinheiro envolve muita sujeira. E aí você começa a entender como funciona o futebol, você já não tem mais o amor que você tinha e a paixão que você tinha antigamente. Então hoje eu virei um torcedor de fase. Se o time está jogando bem e está fazendo por onde, eu perco meu tempo. Se o time faz que vai, mas não vai, eu tá jogando mal, eu nem perco meu tempo. Tempo depois dos 40 anos é muito precioso, você tem que saber usar. Mas o que a morte do Maradona me fez refletir, né? A morte do Maradona me fez refletir e dentro da história, dentro das coisas que você vai ouvindo falar dele, e com certeza deve ter um monte de escândalo abafado, né? Porque o Maradona é uma marca, né? Quando se tem um jogador de futebol com um nome muito elevado, um cantor, um ator, algo que vende, existe contratos, existe um monte de coisa que advogados que e até mídia, né? A própria mídia se vende, né? Às vezes o cara sabe uma história podre aí e vende, né? Vende essa história podre por um dinheiro ou vende o silêncio dele, né? Para não divulgar tal história, é pago aí para abafar. Então, com certeza deve ter atrocidades do Maradona que algumas vão aparecer, outras não. Mas me faz pensar o seguinte, né? O cara era idolatrado, o cara tinha um carinho do povo, né? E perdeu, né? Para as drogas e pro álcool. Algo que a geração de agora, né? Ano 2020, algo que a geração de agora acha super legal. E assim, a minha geração, algumas pessoas usaram drogas e bebiam, mas havia um certo respeito, né? Você não queria fazer isso na frente dos pais. Eu vim de uma geração que fumar perto dos pais era só quando você casasse, você ia acender um cigarro, e eu vi gente casada que não gostava de acender um cigarro perto do pai e da mãe. Hoje em dia, o filho de 15, 16 anos tá vendendo uísque e narguilé assim na internet e tem pai até que ajuda. Entendeu? Comprando roupa Tem meninas comprando roupas assim que garota de programa não usa. E a mãe de boa, o pai de boa, sei lá, muito estranho, muito. É muito difícil. Eu lembro quando eu tinha meus 18, 20 anos, que a minha mãe falava, nossa, a sua geração é muito difícil, não consigo acompanhar. Tem coisas que estão se perdendo, tem coisas que estão se perdendo que eu não aceito, eu não acho que é correto. E hoje eu falo a mesma coisa, tem coisas que estão se perdendo que eu não acho correto. Não vai fazer bem isso daí, não tem como fazer bem. Mas os aborrecentes de hoje em dia tá muito difícil. Pra geração da minha filha aí, Camila e Isabela, meu Deus do céu, mano. Nossa. Ai, ai. Elas têm que focar nessa frase, sabe? Que o errado é o errado, mesmo que todo mundo estiver falando que é certo, ou estiver achando que é certo. O errado é errado. E dá pra saber o que é errado, sabe? Desrespeitar pai e mãe, desrespeitar o mais velho. Nossa, tanta coisa, usar droga, beber,
sabe? Afrontar a Deus, desagradar a Deus, desrespeitar professor, andar com quem não presta. O diga-me com quem tu andas, que eu vou me dizer quem tu és, funcionou antigamente, funciona agora e vai funcionar no futuro. É bom saber escolher as amizades e é bom saber falar não, né? Às vezes você gosta muito de uma pessoa, mas a pessoa tem aqueles dois, três defeitos que você fala, não, não dá certo. Eu não vou, não quero participar disso. E se você continuar nessa vida, continuar fazendo isso, eu tô fora. Então, as pessoas que têm essas atitudes, que sabem tomar decisão, são as pessoas que são mais bem-sucedidas. Tomar decisão não é fácil, mas é melhor você tomar decisão do que as pessoas ou outras entidades tomarem decisão por você. Então, voltando para a morte do Maradona, percebe-se, né, que um cara que teve tanto carinho, tanto amor, tantas pessoas perto dele que poderiam ajudar, saíram de perto, né? Porque eu costumo falar que existe dois tipos de ajuda. Quando a pessoa dá problema. Quando a pessoa dá problema de droga, quando a pessoa dá problema de bebida, quando a pessoa dá problema de relacionamento, quando a pessoa dá problema de violência, quando a pessoa dá problema até mesmo de saúde ou sei lá, algo que demande tempo, carinho e amor de uma outra pessoa. Então, tem aquela pessoa que ela faz o seguinte, ela te ajuda, mas para você não dar mais problema. Para você ficar estacionado ali e viver ali. Vou dar um exemplo, a pessoa que usa droga e bebe. Você tranca ela, você coloca ela numa clínica, você, sabe, você faz coisas para ela não voltar para a droga. Porque vai te dar problema ela voltando para a droga. Mas também você não ajuda ela a superar a droga e evoluir. Porque isso demanda um amor e muito tempo de uma outra ou de outras pessoas. Quando você tira uma pessoa das drogas ou ajuda, porque a pessoa também tem que querer, logicamente, né? E todo mundo cansa também. Muitas vezes você ajuda e chega uma hora que você vê mesmo que a pessoa não vai sair. E aí você não pode parar sua vida pro resto da, né? Você tem que deitar sua cabeça no travesseiro falando, eu fiz o meu possível. Não deu. Não vai ser eu, é outra pessoa. Ou de repente não é ninguém. Mas tem aquela ajuda que a pessoa fala, não, eu vou ajudar você a sair desse problema que você está e vou ajudar você a evoluir na vida. Um exemplo, arrumando emprego, ajudando a pagar um curso, ou indo atrás de curso gratuito, fazendo a cabeça da pessoa evoluir, sabe? Te tirar dessas pessoas e arrumar outras pessoas para você. Porque às vezes a gente tem uma impressão que a gente tirando alguém dos nossos, de perto de outras pessoas que a gente julga que é ruim, a gente vai estar ajudando essa pessoa. Mas muitas vezes a gente não percebe que a nossa pessoa que é ruim. Se ela for para um outro lugar, for se relacionar com outras pessoas, ela vai, é questão de tempo, ela vai, tudo aquilo que ela fez, onde a gente achou que tá bom, ela vai fazer também, porque o erro é dela. Ela é uma pessoa que não faz bem. Ela vai contagiar, vai contaminar outras pessoas, seja lá para onde ela for. Que nem na minha época era muito comum o pai e a mãe mandar o filho para outro estado, para casa de vó, de vô, de tio, longe, né? Era questão de tempo. Tudo que ele fazia aqui perto do pai e da mãe, ele faz lá perto da avó, do tio. Só que hoje, uma avó e um tio não é mais igual na minha época. O tio hoje, ele gosta de ver o seu sobrinho de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses e coisa de 1 a 2 horas. Não pega mais para levar para casa. Vó hoje trabalha. Na minha época a avó não trabalhava, era difícil, né? A avó ficava em casa. Então, quando a mãe tinha senso, a mãe e o pai ajudavam a avó em alguma coisa e a avó ajudava com o filho, com o neto, né? Hoje as vós, a maioria estão trabalhando, os vós estão trabalhando. E isso assim, além de ser uma coisa que está precisando, né? Porque não dá mais para ficar em casa, a aposentadoria vai ser cada vez mais difícil tirar. E quando tirar é pouco, então você complementa a renda trabalhando. Muitas vós já perceberam que os filhos são folgados, né? Larga filho aí para trabalhar e além de trabalhar dá umas voltinhas, namorar, paquerar, larga lá com a avó, né? Então as vós detectaram isso. De tanto
filho ou filha folgada, deixando neto com vó, hoje as vós falaram, eu prefiro trabalhar, nem que for para ganhar pouco, porque vai ficar com o neto, vai ter que criar um neto e ainda vai ouvir desaforo de filho e de filha. Então vai ser uma geração que não vai ter muito vó e não vai ter muito tios, né, por perto. É uma geração do ema, 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 cada um com seus problemas, né? E aí você vendo que o Maradona, a família se afastou, preferiu, a família terceirizou o problema, né? Que é o que essa geração está fazendo agora, terceiriza o problema. Ela pega o filho e acha que a escola tem que resolver, ela pega o filho e acha que o curso tem que resolver, ela pega o filho e acha que as crianças que andam com ela que tem que resolver, os amigos, a internet que é errada, é o professor que é errado, é o serviço que ela tá que pega muito no pé, todo mundo é errado, menos o filho da gente, né? E a gente não quer fazer essa parte, né? Porque demanda tempo, demanda muita coisa, né? E aí o pai e a mãe vai terceirizando, vai pondo a culpa em todo mundo, né? E aí quando chega nele, quando o problema olha pra ele e fala, o problema é você também, aí ele fala, é porque eu trabalho, é porque comigo eu não tenho tempo, é porque é isso, aí que no meu caso, mas a conta vai chegar, você gostando ou não, né? Então, percebe-se que o Maradona ficou nas garras, né? Ficou nas garras dos amigos, né? Que só queria tirar proveito dele. Era rindo na frente e dando facada pelas costas, né? E ele, talvez ele até sabia disso, mas ele tinha ele achava que na bebida e nas drogas a mente dele funcionava melhor, o corpo dele já necessitava, porque muitos anos, né? Muitos anos sendo dependente, por isso que chama-se dependente químico, né? Porque o corpo depende, a mente depende. E quem ganhava dinheiro com o Maradona não ia sair de perto dele. Isso aí é igual sanguessuga, né? Não quer sair de perto. Urubu, né? Não sai de perto. Às vezes a família leva para um lugar, leva para o outro, mas é questão de tempo. O cara fica ali rondando até dar o estralo no cara e o cara procurar de novo a droga, procurar a bebida e aí lá tá esse cara amigo por perto para ajudar, né? E o Maradona foi cercado disso. E quantas pessoas, né? Quantas e quantas pessoas, porque a família não se importa, porque a família não tem tempo, porque a família não quer problema, deixa, e aí o mundão, os amigos do mundo pegam, né? Pegam essas pessoas e faz o que faz, até morrer. Até morrer. E aí você perde a batalha para as drogas, os filhos sofrem. E ainda no caso do Maradona, né? Que não vai ser muito divulgado, entre aspas. Mas no caso do Maradona ainda ficou o dinheiro dele, ficou as coisas dele, para ter uma briga fora do comum agora. Fora do comum, quem vai ficar com os carros, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com a marca dele, quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Nossa, vai ser uma guerra assim que triste, vai ser muito triste porque ele não tinha, né? Não tinha uma coerência. O Maradona, ele vivia o dia, né? Não pensou no futuro. Para ele era muito complicado. E assim, é muito triste, né? Porque eu acho que ele não conheceu Jesus Cristo. E aí você vê também que é uma geração que não entende nada de Bíblia, é uma geração que trata a Deus como funcionário mesmo, né? E vai no achismo, e aí, oh Deus, receba ele, olhe por nós aí por cima, aí de cima. Você não sabe nem se ele está lá em cima, e se ele estiver lá em cima, qual o poder que ele tem que ter. As pessoas preferem pegar uma pessoa muito famosa e falar para ela, olhe por mim aí de cima, do que, sabe, confessar seus pecados para Cristo, que tem realmente esse poder, e orar para Deus, que também tem esse poder. Quer dizer, olha isso daí, é um absurdo, né? Você fica assim, estarrecido como as pessoas, falta de conhecimento e sabedoria das pessoas, né? E aí você já parou para orar por uma árvore? É o que as pessoas fazem. Elas olham para essa árvore e falam assim: essa árvore aqui, eu tenho certeza que se eu orar para ela, eu vou conseguir isso, ela vai me dar isso. E ela tem isso e sai fazendo. É muito triste, né? É muito triste, porém, algumas pessoas vão conseguir, vão conhecer Cristo, Cristo vai adentrar dentro do coração dessas pessoas e outras não, né? E a missão de um cristão é falar, ele não pode deixar de falar. O cristão, ele sai arrumando a terra
e jogando a semente. E aí ele não pode olhar para trás para olhar, para pensar assim, deixa eu ver se aonde eu plantei a semente se deu fruto. Não, essa não é a missão do cristão. A missão do cristão é ir arrumando a terra, né, e jogando a sementinha, sem parar, sem olhar para trás. Deus que vai regar algumas sementinhas e vai fazer florescer. Não cabe ao cristão. O cristão tem que entender isso, porque ele quer o mérito, né? Então é por isso que fala que tem aquela música, né, que fala que ele cresça, que Cristo cresça e eu diminua. Que é para você não ter mérito em nada do que a gente faz, né? Tudo é para Cristo. Você faz e não olha para trás. Faz e não olha para trás. Ah, eu estou na igreja, estou fazendo isso. Nossa, porque se eu sair da igreja, isso morre. Não, não morre. Se a igreja fechar, não morre. O tanto de igreja que abre, a gente tem que fazer e não olhar para trás, né? E agradecer a Deus, eu tenho o privilégio de fazer. Quantas pessoas que a gente conhece, né? Quantas pessoas que querem fazer e não podem. Então a gente tem que orar que Deus deu mais um dia, mais um privilégio de a gente ir para a igreja, da gente ouvir a palavra dele, da gente poder trabalhar para ele, sabe? Da gente poder falar dele, da gente poder pegar o nosso tempo, em vez de gastar com tantas outras coisas, ler um livro, ler uma Bíblia, assistir uma pregação e se alimentar. Isso é alimento espiritual, né? Então, talvez tenha faltado essas pessoas perto do Maradona, né? Pessoas que se alimentassem de Deus, de Cristo, para apresentar a Ele. E é muito triste porque, né, se você for fazer um pré-julgamento assim pela vida do Maradona, né, por estar envolvido com droga, com bebida, comunismo, esse monte de coisa que ele acreditava, não tem espaço para Cristo, para uma Bíblia, para ir para uma igreja, né? Ele era mais um que tinha Deus como funcionário, né? Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo. Quando ele falava de Deus, era sempre com um quesito dando ordem, né? Eu sei que Deus vai fazer isso, eu sei que Deus vai me dar aquilo, eu sei que Deus está olhando para mim. Você não sabe de nada, né? Ninguém sabe de nada. Mas o mais triste de tudo isso do Maradona é que, poxa vida, ele preferiu estar perto dessas pessoas que levava ele para a morte, sem ele saber, né, do que as pessoas que iriam dar prazer para ele. Você pega um cara que é o Michael Jordan, assim, que é tão gigante quanto o Maradona, né? Por mais que tenha umas coisinhas aqui ou ali, mas é um cara que leva uma vida bacana, é um cara que não tem escândalo, um cara que não se envolveu com droga. O próprio Pelé, né? As bostas do Pelé aí em relação a um monte de coisa, mas foi um cara sossegado na dele, não manchou a imagem dele, não manchou o nome dele, né? O Maradona era de cada 10 coisas, 8 era coisa errada, tanto como pai, como marido, sabe, como ser humano. Nossa, sei lá, muito estranho. E triste é o povo idolatrando ele, né? Idolatria só faz mal, faz você não pensar, né? Assim, eu tenho o Maradona como um dos 5 maiores jogadores que eu vi jogar, né? Costumo falar que o Pelé com a perna direita e ele com a perna esquerda ia fazer o meio de campo dos sonhos, né? Dentro do que era o futebol na época dos dois, né? Porque as pessoas fazem comparação, ah, mas se fosse agora, mas se fosse agora. Mas na época deles também podia bater à vontade, que não tinha cartão direito, não tinha televisão nos jogos, não tinha mil e uma câmeras, VAR, não tinha nada disso, né? Então o futebol era mais lento? O físico era diferente? Era. Mas e as outras coisas, né? Os vestiários eram igual? Não. O centro de treinamento era igual? Não. A chuteira, a bola era igual? Não. O campo era o que é hoje? Não. O estádio era bonito? Não. O transporte? Não. Era tudo muito mais difícil, tudo mais complicado. Então, dentro do que eles tiveram, eles foram gênios. Pelé jogou em campo de barro, bola de capotão, chuteira zoada e fez o que fez, entendeu? Então, foi sim, dentro do parâmetro, dentro de todas as coisas que você colocar, o Pelé e o Maradona foram os dois maiores camisas 10 sem dúvida nenhuma. Eu não vou ficar aqui entrando em comparação, porque nem dá para comparar o Pelé com o Maradona, que o Pelé é mil vezes maior do que o Maradona em tudo. Em jogos, em gols, em títulos, em Copa, então não dá para comparar. Mas como a gente tem que colocar dois caras no meio de campo, então no meu time dos sonhos seria Maradona de um lado, Pelé do outro, e eu colocaria aí Romário e Ronaldo no ataque, né? Com
Tem um Garrincha que a gente precisa olhar também com muito carinho pro Garrincha. E essa nova geração que viu Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi, eles façam deles aí a seleção deles, porque cada um viu, né? Quando você vê o jogador jogar, é diferente, né? Por isso que tem aquele ditado que fala, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. É verdade mesmo. Se você não viu o Maradona jogar, não viu o Pelé jogar, você não sentiu no coração um gol deles, não viu a reação na hora, obviamente que não. É igual você ir no cinema. Você não assistiu O Senhor dos Anéis no cinema, você não sabe o que aconteceu. Você não sentiu aquilo na época, você não viu as notícias da época, as pessoas comentando. Você não assistiu Matrix, não assistiu Avatar. Foram filmes assim que você saia do cinema, todo mundo comentava. Você viu isso? Titanic, a Paixão de Cristo. Foram filmes assim que todo mundo saía falando tal. Você vai comentar, vai falar sobre o que você está vendo agora. Você vai falar, o filme é legal, bacana, mas esse de agora é muito melhor, porque você viu e o coração sentiu. Mas você não tem que desrespeitar a outra pessoa, né? Porque a outra pessoa, ela viu e sentiu naquela época e ela viu e sentiu agora. Então a palavra dela tem muito mais peso, né? É importante a gente respeitar a opinião das pessoas, né? E saber separar. Essa separação, a pessoa raciocina, né? Eu gosto muito daquele cantor, mas ele cantando, ele fora de cantar, eu não aprovo as coisas dele, não acho legal a atitude dele, eu não gosto do que ele fala, mas ele cantando ali, naquele momento, que ele pega o microfone e canta, ele é sensacional. A parte política dele, eu não concordo. O time que ele torce, eu não concordo. A opção sexual dele, eu não concordo. Mas ele é um ótimo cantor, ele é um ótimo ator, é um ótimo jogador de futebol. Porque se você entrar nesse quesito, sabe? Por isso que diz que todo fã é burro. E é mesmo, é burro. Porque não importa o que a pessoa faça, você tá lá que nem um louco desesperado. Enquanto que não, meu. Você tem que, você tem que gostar do profissional, gostar do que ele faz, da vida pessoal dele. Olha, pode ter certeza. Quanto mais você adentrar na vida pessoal de quem é famoso, mais decepcionado você vai ficar. Porque você tem um cara como um ídolo, como um cara perfeito, ele não é, tem um monte de coisa errada, mano. Pode pegar, né, ao longo da história aí, Michael Jackson, Madonna, é só escândalo, é só coisa, fora o que abafa, né? Jogador de futebol, você se decepciona. Então você tem que gostar do profissional. Sabe? Eu paro para assistir um show do fulano porque é muito bom. Eu paro para ver um jogo porque é muito bom. Agora fofoca, notícias por fora, não vou fazer isso. Fulano vai ali. Eu vou perder meu dia porque eu vou ver fulano ali 5 minutos. Pô, pelo amor de Deus, né, meu? Não dá, né? Mas enfim, vou deixar esse vídeo registrado porque o Maradona, Pelé, esses caras que transcendem o futebol, músico como Michael Jackson, né, Marvin Gaye, os Beatles, Rolling Stones, esse pessoal, U2, esse pessoal que levou tanta alegria, seja lá como for, para tantas pessoas, né? Porque a cultura, a cultura, ela é isso, né? Ela é te distrair um pouco, te desligar um pouco e fazer você entrar na magia, né? Seja do esporte, seja da música, seja do cinema, você viver, entrar dentro de um mundo diferente, né? Você ter vontade de praticar um esporte porque você admira muito aquela pessoa, e aquela pessoa te incentiva, você ter vontade de cantar, de tocar um instrumento, de ir num show porque aquilo te contagia, né? Num cinema, num teatro. Então o papel da cultura é levar essa magia para você, mas não deixar você abobado, né? Não fazer você perder o raciocínio, né? De falar, fulano lá matou 5 pessoas. Não tem problema, eu amo ele do mesmo jeito. Peraí, né, meu? Tem que ter senso também, né? Então eu vou deixar isso como um vídeo de a gente tomar cuidado com as pessoas que dão tapinha nas nossas costas, as pessoas que estão tirando proveito da gente, as pessoas que nos querem bem, as pessoas que não querem o mal da gente para elas não ficarem mal, né? As pessoas que estão nos dando uma força para não respingar para ela e as pessoas que estão nos dando uma força para a gente se livrar do problema. A pessoa está com a gente para se livrar do problema e está com a gente para a gente recomeçar, reiniciar. Essas pessoas são as mais importantes das nossas vidas. É aquela pessoa que pega o seu problema, te ajuda, mas ela ainda está preocupada com o que de depois do problema, o que vai acontecer com você. Aí ela te ajuda também, depois do problema, a você voltar a trabalhar, a estudar,
a voltar a ter sua vida. Essas pessoas são as mais importantes da sua vida. As que te ajudam no problema e depois do problema. Ok?